conforme previsto no HC 628/224, habeas corpus, decisão do STJ, decisão jusrealista, não é verdade? E se não tiver o advogado, o juiz não pode dizer, ó, responda, né? Vá responder, fique quieto, ou responda com o que eu estou perguntando. Não existe isso. O promotor também não pode dizer, ó, responda. Não, se não tiver advogado, não tiver defensor público, né, a parte poderá simplesmente dizer, me reserva a ficar calado, não é verdade? E isso está em um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Lembrando que todos esses artigos que eu estou citando do Código de Processo Penal estão autorizados por força do artigo 39 da Lei 13.869, de 2000, na verdade, de 2019 essa lei, na verdade, antes da pandemia, então antes da pandemia, né? Temos aí algumas colocações, por exemplo, importantes, o artigo 21 é muito importante, ou seja, aquele episódio que aconteceu no Pará ou no Maranhão, não lembro bem, onde colocaram mulheres e homens tudo na mesma cela, isso é abuso de autoridade, né? A pena também é de 1 a 4 anos, né? De 1 a 4 anos, porque as celas, a execução penal da Lei 7.210 de 84, ela tem que se dar por separação de idade, separação de sexo, como acontece no artigo 5º, inciso 48 da Constituição Federal. Se assim não for, será crime de abuso de autoridade previsto no artigo 21 da Lei 13.869 de 2019. Também temos no artigo 22, né, o que prevê o artigo 5º, inciso 11, que é a questão da violação de domicílio, né, quando não tiver um flagrante dentro da casa, como prevê o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, também gera aí uma pena de 1 a 4 anos, uma detenção de 1 a 4 anos, e também tem aquela situação prevista lá no HC 603/616. Então, deem uma olhada nesse HC 603/616, né, que trouxe aí, jogou para a própria polícia a responsabilidade, né, quanto a entrar ou não, quanto a invadir ou não o domicílio, senão será um crime previsto no artigo 150 do Código Penal. Tem o artigo 25 também, que é importante, que traz aí o que prevê o artigo 5º, inciso 56, que é criar prova, né? Criar prova, tirar prova de onde não existe, né? As chamadas provas ilícitas do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que serão ilícitas quando contrariarem o direito material e ilegítimas quando contrariarem o direito formal, o direito processual, né? O artigo 28 também é importante, que traz a questão das gravações, né? Aquelas gravações sem autorização que violam aí o direito de imagem, trazem aí violam a privacidade, como prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, essa gravação sem autorização, e aí nós vimos a alteração que teve na Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica, né? Então nós temos lá no artigo 28 o crime de abuso de autoridade, com pena também de 1 a 4 anos e multa, né? Temos no artigo 30 da Lei 13.869, o crime previsto lá no artigo 339 do Código Penal, o artigo 326A da Lei 4.737 de 65, e também o artigo, agora me deu um branco, o artigo 19 da Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que trouxe aí a denunciação caluniosa. Então, aquele que denuncia a prática de um crime de abuso de autoridade, sem ser crime de abuso de autoridade, além da calúnia do artigo 138 do Código Penal e do artigo 953 da Lei 10.406 de 2002, ainda terá também que responder pelo que prescreve o artigo 30 da Lei 13.869 de 2019. Temos a questão do artigo 38, que fala sobre o relatório, né, o inquérito, ou seja, aquilo que for levantado de indício, materialidade e de autoria, se for de forma falsa, de forma criada, né, então também será o crime
de abuso de autoridade, conforme prevê o artigo 38 da Lei 13.869 de 95. Demais, temos aí a questão da possibilidade de uma ação popular, por exemplo, ação penal é 528, julgado no STF também, um julgamento jus realista, né? Traz aí que o réu deverá ser o último a ser ouvido. As últimas perguntas deverão ser sempre para o réu. Está previsto na ação penal 528, né? Aconteceu agora essas anulações dessas sentenças do Moro, do juiz Moro, né? Naquele HC 193/726, HC 193/726, anulou aí as sentenças que foi dada ao Lula, porque o Moro, na verdade, ele não obedeceu essa ordem de que o réu é o último a ser inquirido, é o último a responder às perguntas, né? Temos a prisão também, conforme prevê, somente naqueles dois casos do artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Se não for assim, será crime de abuso de autoridade. Temos a questão da prevalência dos princípios, né? Até onde vai a autoincriminação e até onde vai a ordem pública, qual é o maior, né? Isso foi decidido no STJ, no HC 130/309. HC 130/309, né, tem aí esse equilíbrio entre até onde vai a autodeterminação, a autoincriminação, ou a vedação à autoincriminação, e também a observação à ordem pública, até onde vai o princípio da relevância do interesse público sobre o interesse privado. E o direito ao silêncio também, não é verdade? A pessoa que optar o silêncio, por ficar em silêncio, tem previsão lá no artigo 186 do Código de Processo Penal, né, que diz que o silêncio no processo penal não implicará em confissão. Então, não haverá aquela confissão do artigo 197 do Código de Processo Penal. Então, pelo artigo 186 do Código de Processo Penal, a pessoa pode ficar em silêncio, e se alguém agir contra isso, né, constranger essa pessoa, estará praticando aí o crime de abuso de autoridade. Abuso de autoridade, previsto na Lei 13.869 de 2019. Lei 13.869 de 2019 trouxe aí o crime, ou seja, ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, nos termos do decreto 3.914 de 41, quanto ao abuso de autoridade, cujo sujeito ativo, aquele que pratica o crime, é um agente público ou não, como dizia Caetano Veloso, não é verdade? Pode ser uma pessoa que não tenha feito concurso de provas e títulos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, mas ele pode ser responsabilizado, né, pelo que prescreve o artigo 2º, parágrafo único da Lei 13.869 de 2019, o que já acontecia, exemplo do artigo 327 do Código Penal, nos crimes contra a administração pública ou contra as administrações públicas, conforme prevê a organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Então, abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade, logicamente, tem que pensar na questão da responsabilidade subjetiva, ou seja, a autoridade, aquelas autoridades previstas lá no artigo 2º da Lei 13.869 de 2019, elas têm que praticar essas ações do artigo 9º até o artigo 38 da Lei 13.869 de 2019, ou com dolo ou com culpa. Então tem que oferecer aí na alegação do artigo 156 do Código de Processo Penal o componente da responsabilidade subjetiva para caracterizar a tipificação da ação ou omissão, como eu já disse, prevista a partir do artigo 9º da Lei 13.869 de 2019. Os crimes de abuso de autoridade. Quem são as autoridades?
previstas no artigo 2º da Lei 13.869 de 2019. Esse é o crime de abuso de autoridade.